Olha, gente, graça e paz. Eu sei que toda palavra, todo devocional pela manhã, por ser palavra de Deus por si só, já é importante. Mas essa mensagem de hoje eu gostaria de destacá-la, até pelo fato de ser oportuna. Eu ainda considero essa primeira semana de um novo ano um momento oportuno para nós recomeçarmos e alinharmos algumas decisões, enxergarmos algumas coisas que aconteceram na nossa vida como obra divina, obra de Deus. Inclusive, eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você aqui nesta manhã, né? Eu gostaria de perguntar para você o seguinte: o que você enxerga em processos de transição na sua vida? O que é que você vê dentro de um processo de mudanças e transições na sua vida? Eu vou explicar melhor lendo o texto de Isaías, capítulo 6, verso 1, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo. Vamos ficar com essa primeira frase? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isso quem disse foi o profeta Isaías. Ele está dizendo que quando o rei Uzias morreu, ele viu ao Senhor. É interessante essa informação. Eu não posso aqui ser taxativo, mas a quem olhe para esse texto e diga: olha, os dois eventos não têm ligação, a morte de Uzias, do rei, com o fato de ele ter visto o Senhor. Mas a realidade, o fato é que estes dois eventos, eles acontecem, estão juntos na mesma frase, na mesma fala do profeta Isaías. Ele está dizendo: olha, no ano em que Uzias morreu, o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem você vê quando transições acontecem na sua vida? Quando pessoas saem da sua vida, você vê Deus? Ou você vê o diabo, você vê Satanás, você vê outra coisa? Sabe, queridos, no ano, ou no tempo, ou na estação, ou em momentos em que alguns Uzias saem, e Uzias pode não ser necessariamente uma pessoa. Uzias pode ser um projeto, enfim, pode ser, sei lá, o Espírito Santo fala ao seu coração, algo que você planejou que fosse diferente, não foi. Mas a verdade é que quando algumas coisas não saem como nós gostaríamos, e até mesmo algumas pessoas também, como Uzias, acabam saindo da nossa vida. Aqui, no caso do texto, o evento é um evento morte, é muito difícil, né? Quando a gente fala de morte, mas o profeta está dizendo: no ano em que Uzias me faltou, vamos colocar assim, eu vi o Senhor, eu vi Deus. Eu vi Deus e eu preciso continuar vendo Deus na minha vida quando pessoas falham, quando pessoas faltam, quando as coisas não saem como eu gostaria que saíssem. E você? Quando isso acontece na sua vida, as pessoas faltam, quem é que você vê? Você vê Deus? Você vê o Senhor? Bom, eu quero orar por você porque eu entendo que esse é um recado muito importante. Quem sabe você esteja em um momento de processo na sua vida, você está recomeçando em alguma área, quem sabe o trabalho, quem sabe na vida profissional, financeira, na empresa, e quem sabe um apoio lhe foi tirado, quem sabe um braço uma vez estendido foi recuado, foi tirado, e agora você se vê perdido, confuso, você já não sabe o que é que está acontecendo, se deve prosseguir ou não. Mas a verdade é que nós precisamos ver Deus em tudo que acontece na nossa vida. Eu quero orar por você. Pai, ajude-nos, Deus, a enxergar o Senhor em todo o processo, em tudo aquilo que acontece na nossa vida, em todos os eventos pelos quais nós passamos. Ajude-nos, Deus, a percebê-lo, assim como lá em Mateus 14, no meio de uma tempestade,
O Pedro e os demais discípulos tiveram muita dificuldade para identificar o Senhor andando sobre as águas. Inclusive, confundiram o Senhor com um fantasma, porque é desafiador enxergar o Senhor até nas tribulações e tempestades que nós passamos. Mas dá-nos essa graça, Pai. Ajude-nos, Deus, a ter os nossos olhos afinados e alinhados com a Tua palavra. É a nossa oração desta manhã, em nome de Jesus. Amém.